em adoração ao nosso Deus. Aleluia.
poder sentar. Amém? Traz luz para as sombras, né? É interessante esse hino. Tem passagem de vários versículos bíblicos, né, que fala do amor ousado de Deus, né, que deixa 99, imagine, você tem 99, larga lá para ir buscar uma. Você vê como Deus ele tem esse amor verdadeiro, que cada pessoa é importante, cada ser humano é importante. Ele deixa 99 para buscar uma. E interessante, quando eu estava no campo missionário, isso ficou muito evidente, quando eu via um missionário, uma família missionária, ir para um lugar e Deus salvar uma pessoa. A pessoa largar seu país, abrir mão dos seus familiares, dos seus parentes, abrir mão de tudo que tinha, por um chamado de Deus para ir para um lugar. Passar, às vezes, 10, 15, 20 anos num lugar para ganhar uma pessoa. Sabe o custo disso? Para o missionário, a família missionária, sabe o custo disso em dinheiro? E Deus manda aquele missionário para aquele país ganhar uma pessoa, e talvez o missionário volte para o país frustrado, mas Deus diz, ele cumpriu o propósito. Isso que eu amo de Deus, que ele, quando diz algo, ele prova isso, né? E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, enviando Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, realmente, esse é o amor de Deus que vai atrás daquela ovelha perdida. Foi atrás de mim, foi atrás de você. Nessa noite, irmãos, eu quero falar, é um culto de Santa Ceia, um culto especial, e eu quero falar como nós podemos fazer a diferença no tempo em que vivemos. Porque eu tenho tirado os domingos à noite para falar sobre temas atuais. E nós temos que saber o tempo que vivemos para nós podermos fazer a diferença. Mas se eu quero fazer a diferença em qualquer tempo que seja, eu tenho que seguir a palavra de Deus. Amém? Eu não posso negociar a palavra de Deus, eu não posso torcer a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz, e é interessante a palavra. A palavra é transcultural. O que é pecado é pecado. A palavra também é atemporal, ele não está limitado a um tempo. Você vê que a palavra de Deus, você lê hoje e fala com você. Sim ou não? E há passagens aqui que tem, no mínimo, 1.900 anos. Imagina você pegar um livro de 2.000 anos atrás, olhar e você diz assim, oh, meu Deus, não tem nada aqui. É ou não é? Muitos erros culturais, tem muita coisa, e a palavra de Deus não, ela tem esse poder de ser atemporal. Então, mas tudo que nós, se a gente quer fazer a diferença, temos que ter a palavra de Deus como realmente nosso guia. E eu gostaria de começar essa pregação falando em Salmo 119, 105. O Salmo 119, ele é um salmo de louvor à palavra, e isso é maravilhoso. Quem já leu o Salmo 119 é grandão, né? Mas todo ele é um louvor à palavra de Deus. Você vê que é o salmo maior e é o salmo que dá primazia à palavra de Deus. E no Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus é o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Um caminho que está iluminado é melhor do que um caminho que está escuro, sim ou não? Imagine que você esteja indo em um lugar tudo escuro. Uma vez eu fiz um teste numa estrada muito escura, né? À noite eu estava viajando, eu desliguei o farol do carro. Eu estava numa reta, claro, né? Estava numa reta bem grande, aí eu digo, eu quero ver como está isso aqui, né? Aí eu desliguei a luz assim, rapidinho. Tudo escuro, uma escuridão terrível. Voltei logo, Deus me livre um negócio dele. Imagine isso. Eu estava em alta velocidade, imagine, então, a escuridão
te traz o quê? Insegurança. Você não sabe para onde você está indo. Você não sabe os perigos que tem à sua frente. Então, é interessante que a palavra de Deus é luz para o caminho e lâmpada para os pés, porque antigamente as pessoas tinham um lampião, né? Aquela coisa de luz, e aqui ela ali, para iluminar logo à frente, para também, claro, trazer o quê? Esclarecimento. Então, a palavra de Deus deve ser essa bússola, deve ser o que esclarece, o que ilumina a nossa vida. Para quê? Para nós podermos andar nesse mundo. Porque, irmãos, cada geração tem o seu próprio desafios, e todos nós somos influenciados pelo tempo em que vivemos. É ou não é? Nós somos influenciados com o tempo de hoje. Quer ver? Por exemplo, se voltarmos 20 anos atrás, ninguém tinha problema com celular. Tinha problema com celular? De pessoas que ficam viciadas em celular, acorda com celular, dorme com celular, acaba casamento por causa de celular. Tinha esse problema há 20 anos atrás? Não, era outro problema. Mas esse não tinha. Está vendo como nós somos influenciados pelo tempo em que vivemos? Então, o tempo que nós vivemos, nós somos influenciados. Claro, uns mais, outros menos. Mas a boa notícia é que em cada tempo tem coisas ruins e tem coisas boas. Mas o que deve nos nortear no tempo em que vivemos sempre é a palavra. Porque o príncipe desse século, isso quer dizer dos tempos, em cada geração, é o inimigo das nossas almas, e ele faz de tudo para nos desviar do caminho do Senhor. Então, por isso que eu queria falar sobre essa modernidade, qual o desafio que nós vivemos no tempo presente. Mas antes, vamos orar ao Senhor, pedindo graça que fale aos nossos corações. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor deixa 99 e vai atrás de um. Porque o teu amor é assim, o teu amor, ele é específico para cada ser humano, um plano para cada ser humano. Nos ajude, Senhor, a ver o caminho que está à nossa frente através da Tua palavra, que é viva e eficaz. Meu Deus, abre o nosso entendimento nessa noite, que possamos compreender o tempo em que vivemos e que possamos influenciar esse tempo em que vivemos. É isso que eu te peço, Senhor, me usa pela Tua graça e misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Então, imagine que há um tempo atrás, a nossa sociedade, e em alguns lugares ainda é assim, era uma sociedade rural. Por exemplo, no tempo de Jesus, não tinha indústria, né? Era basicamente uma sociedade rural. Então, as pessoas plantavam ou cuidavam de animais, faziam alguma coisa assim, e iria vender aquele produto. Uma maior parte das pessoas viviam desse tipo. Depois veio a época moderna, que veio e trouxe toda uma mudança, né? Porque hoje, por exemplo, você vai nas empresas, naquele tempo, e hoje mais ainda, tinha muitas máquinas que tomaram muitos empregos. Lembra dessa guerra? E quem assiste um filme muito antigo, de mais ou menos 100 anos atrás, mais ou menos, 80 anos, vai ver que eles estão debatendo isso. Está debatendo que as máquinas, não sei se vocês já viram um filme de Charlie Chaplin, que ele critica isso. Até o nome desse filme é até Tempos Modernos. E ele critica essa industrialização que toma os empregos das pessoas. Então, esse foi o tempo moderno, onde saiu dessa era rural para uma era industrializada das máquinas. E hoje nós vivemos o tempo pós-moderno, né, que vem já agora a questão digital, já sai só das máquinas, aquelas máquinas das fábricas, para uma era digital. E esse tempo predomina alguns comportamentos, é o tempo do instantâneo, as pessoas querem tudo agora. É o tempo miojo, né? Macarrão instantâneo. Você tem que botar, você quer tudo na hora. É uma das características desse tempo. O tempo onde perderam as fronteiras. Não é? Nós estamos em um mundo global. Você vê que coisas que estão acontecendo no Japão, às vezes está influenciando as crianças dos Estados Unidos. Porque estamos vivendo uma época sem tantas fronteiras como tinha
antigamente. É uma época da geração de ideias, né, e de um avanço tecnológico muito grande. Eu lembro quando eu sou da área de informática, fui da área, né? Mas eu lembro que quando começou os computadores, quando eu entrei nessa área, os computadores, eu acho que ninguém vai saber o que eu vou falar aqui, mas era 486. Estava entrando na era dos Pentium, não sei se a Albert lembra disso. Estava entrando na época, eram uns disquetes. Quando eu entrei, os disquetes eram desse tamanho. Cabia em cada disquete 1,4 mega, e era um avanço terrível. Hoje você pega um pendrive, tem não sei quantos gigas. Não, tem um negocinho desse tamanho. Mas eu lembro que a gente tinha que ter uns caixotes para botar aqueles disquetes ali. E aquilo já era um avanço, e hoje, imagine. Hoje, por exemplo, eu estou pregando aqui, alguém do Brasil pode acompanhar agora, como hoje de manhã estava acompanhando, uma irmã, né, a mãe da Nayara, estava acompanhando ao vivo, em tempo real. Provavelmente ele tem um delayzinho aí, mas é como se fosse um tempo real o que estava acontecendo aqui, nesse culto. Imagine, quando foi que a gente pensou um negócio desse? Então, nós estamos vivendo numa era de muitos avanços tecnológicos. Então, nós também estamos vivendo num mundo virtual, onde imagem, som, texto, é tudo, como eu disse, instantâneo. Essa sociedade onde que vivemos está sujeito a essas mudanças. E aqui eu fiz uma listagem de coisas que acontecem nessa sociedade. Então, a primeira as pessoas são dominadas pela imaginação da mídia eletrônica. Então, nós somos muito, muito influenciados pelas mídias eletrônicas. É o que acontece no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. A gente está muito consumindo isso. Sim ou não? E, às vezes, tira muito no nosso tempo tanta coisa que nós... E interessante que o algoritmo que existe ali é para fazer você se viciar mesmo. É interessante. Quem já percebeu isso? Se você parar em algum tema do Instagram, daqui a pouco ele começa a te dar aquele tema o tempo todo. Quem já percebeu isso? Um dia desse, quando a gente começou a jogar vôlei na praça, passou um post que estava ensinando a jogar vôlei. Aí eu parei, aí fiquei olhando. Pronto. Rapaz, no outro dia que eu abri o meu Instagram, tinha umas 15 ou 20 desses negócios. Aí eu fiquei vendo mais e mais. No outro dia, quase não tinha mais nada de outra coisa, só aparecia negócio de vôlei. Por quê? Porque o algoritmo, isso é um programa de computador, é feito para ver que você fez aquilo e te dá o que você está querendo. Quem já fez uma pesquisa aqui para comprar um produto qualquer na internet, e depois, em todos os outros sites que você visita, aparece aquilo que você estava pesquisando? Por quê? Porque é uma tática de venda, o cara persegue você até você comprar o negócio. Então, nós somos dominados, influenciados, e as pessoas ficam dizendo, a besta vai dominar. Às vezes, a besta é isso aí, porque domina mesmo, é ou não é? Você vê que isso tem nos dominado muito. A segunda coisa é a celebração do consumo como expressão pessoal. Então, nós estamos vivendo numa sociedade extremamente consumista. Você é o que você tem. No tempo passado, você dependendo da capacidade intelectual que você tinha. O que era valorizado? Você estudou aonde? Você fez o quê? O que você realizou? É ou não é? Hoje, não. As pessoas que mais influenciam é a pessoa que tem. Se a pessoa mostrar que tem uma Ferrari, tem isso, todo mundo começa a seguir ele. Por quê? Não, porque nada, porque ele tem. E aí esse cara, mentindo às vezes, vai dizendo, se você quiser ser igual a mim, ela não é. Aí pronto, aí que ganha seguidores mesmo. Então, nós estamos vivendo em um tempo do consumo. Nós temos que ter. É assim ou não é? Por quê? Porque somos bombardeados nessa... Outra coisa que estamos vivendo é essa pluralidade cultural. As culturas hoje, e aqui em Portugal, claro, e em todo lugar, está vivendo essas mudanças culturais, né? E as culturas estão envolvidas. E não quer dizer que é uma coisa ruim, não. Pode ser uma coisa boa, mas nós temos que saber isso.
Outra questão que temos, o que tem acontecido muito também é a questão do relativismo. Estamos vivendo em um tempo onde o absoluto é estranho. Você diz, isso é assim, a pessoa diz, eu não sei. O absoluto é estranho. Então, nós estamos vivendo num tempo do relativismo, que é tudo relativo, não é? Aí todo mundo diz, depende do seu ponto de vista. Tudo é relativo. Isso aqui é bom ou ruim? Não, depende. Pode ser ruim para você, pode ser bom para mim. É tudo relativo. Então, nós estamos vivendo esse tempo. Estamos vivendo um tempo da indiferença, que é o quê? A pessoa, se serve para você, tá bom. É ou não é? Então, nós estamos vivendo esse tempo e temos que saber como lidar com isso. Estamos vivendo no tempo também do individualismo. As pessoas, estamos vivendo nesse tempo as pessoas só pensam em si mesmas. Além de pensar em si mesmo, ele, como eu disse, imediatalismo, né, ele pensa muito no agora. É aquela onipotência da cultura do narcisismo de massa. Primeiro eu, depois eu novamente. É assim que está vivendo o mundo ou não? Aí você não percebe por que as pessoas, porque é a cultura predominante, é o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo no tempo da inversão dos valores. Antigamente, os valores eram bem estabelecidos. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Hoje, se você começa a dizer pai é pai, a pessoa, epa, peraí. É ou não é? Você pode entrar em uma guerra só de afirmar isso, que pai é pai e mãe é mãe. Não, mãe não é mãe. Peraí. Depende da situação, do que você diz o que é mãe. É ou não é? Chegou um absurdo de que os valores e tudo em uma perspectiva de que temos que mudar as coisas, o status quo. Não, isso é coisa de gente antiga. E é interessante, olha, a sociedade está indo para uma desestruturação total da sociedade. O pêndulo do mundo está se movendo para menos governo, menos isso, menos economia, menos controle, menos, não é? E esse pêndulo e a desestabilização da família vai ter que vir outras pessoas para ir para o outro lado. Por quê? Como as pessoas têm, eles não valorizam o que têm. Eles precisam perder para saber o que têm. Então, eles estão pendendo nessas inversões dos valores. Tudo é a valorizar o novo, o fugaz, o individualismo que vale. Então, como as coisas mudam muito, né? Hoje o cara tem um valor, amanhã pode ter outro, não tem problema nenhum. Eu acordei diferente. E isso até em relação ao seu próprio gênero. Né? Então, há uma inversão, há um relativismo. Quando você entra em um debate, se entrar, porque tem coisa que eu não entro, por exemplo, a pessoa quer, e é interessante isso, ele exige que você respeite a posição dele. Você já percebeu isso? Que essas pessoas, principalmente as que investem em valores, ele quer que você respeite a opinião dele. É ou não é? E exige que você respeite. Mas a sua, ele não respeita. A sua, ele diz, não, tá errado. Agora você não, respeite minha opinião. Então, é esse tempo onde estamos vivendo. Irmão, e eu vou te dizer, em cada geração, como eu disse, tem o seu próprio desafio. Quando você lê a Bíblia, você vê até a nação de Deus se perdendo em uma geração. Por quê? Porque se corrompe. Porque se corrompe com aquelas dificuldades, desafios da sua geração. Você vê, vamos tomar um exemplo do tempo do profeta Elias. Olha, a situação estava tão difícil que Elias estava pensando que só existia ele que era fiel. Foi ou não foi? Por quê? Porque ele vê aquela idolatria
toda do povo disse: Senhor, só eu restei. Claro que tinha outros, porque em cada geração, olha, e isso aqui é muito importante, em todas as épocas da humanidade, Deus sempre teve os seus remanescentes. Amém? É pessoas que não se moldam à cultura predominante, porque andar com Deus, eu vou te dizer, olha só o que eu vou dizer aqui, andar com Deus sempre é uma contracultura. Sempre é uma contracultura, porque o mundo jaz aonde? Pronto. Então, você andar com Deus sempre vai ser uma contracultura. E até uma contracultura, às vezes, dentro da igreja. Por quê? Se a igreja abraça um movimento herético, ou alguma coisa que é predominante da cultura vigente, você está na igreja, você também tem que ser uma contracultura. E isso é muito interessante. E por isso que eu queria falar sobre algo que veio para dentro da igreja, que absorve tudo isso dessa cultura predominante e que está dentro das igrejas, infelizmente, em muitas igrejas, que é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, que eu não acredito que tem prosperidade nenhuma nisso, mas, assim, a teologia da prosperidade veio captar o coração dessa cultura. Individualismo. Eu quero ter, para quê? Para ficar bem. A pessoa não pensa, eu quero ter porque eu quero ajudar os outros. É ou não é? Eu quero ter porque eu quero estar bem. Então, a teologia da prosperidade, ela se encaixou como uma luva nesse tempo pós-moderno. Por quê? Porque oferece ao homem exatamente aquilo que ele quer. Ele quer o quê? Ele quer consumir. Ele quer algo instantâneo. Ele quer botar Deus na parede, porque Deus tem que fazer as coisas para ele. Então, essa teologia, ela veio para minar a igreja. E aqui eu tenho um ponto para falar. Tem igrejas que não pregam a teologia da prosperidade, mas ela não prega contra. E é interessante, quando a gente não prega contra algo que pode fazer mal aos cristãos, a gente está dando brecha para que eles vão e façam isso. Porque a teologia da prosperidade, ela ensina você a barganhar com Deus. Eu lembro uma vez que eu estava na igreja e o pregador disse, se você der para Deus, Deus vai te dar 100 vezes mais. E aí, eu era adolescente nessa época, eu fiquei pensando, se eu der R$1, é 100. Se eu der 5, é 500. Se eu der 10, é 1.000. Se eu der 100, é 10.000. Eu comecei a fazer conta. Por quê? Por causa da influência daquilo ali, aquela... Você, né? E, vou te dizer, né? É empolgante, né? A pessoa, por quê? Aí mostra uns versículos lá e tal, e ensina a pessoa a barganhar com Deus. E muitas pessoas vão para a igreja, e aqui eu vou te dizer, tem pessoas que vêm do Brasil, e que, se ela vier e ela estiver fortemente enraizada nessa teologia da prosperidade, ela chega na Europa, se ela conseguir um bom emprego, a probabilidade dela deixar Jesus é grande. Até porque eu acho que ela já não tinha. Mas assim, por quê? Porque ela diz, eu não preciso ir para a igreja para ser abençoado. Se eu trabalhar, eu tenho dinheiro. Porque só ia para a igreja para ter o quê? Uma vida melhor. Quando teve a pandemia, por exemplo, muitas e muitas igrejas desse tipo começou a ter problemas. Por quê? Tinha problema? Porque era baseado em campanha. E para fazer campanha não faz pela internet, né? Tem que fazer campanha o quê? Passar pelo arco da vitória, pegar o sal ungido, o óleo, a água do Jordão, tudo isso. Para quê? Fazendo o quê? Fazendo
Tem uns que faz mandingas gospel. Eu lembro, o Michael está lá em cima, foi muito engraçado. A gente estava trabalhando na primeira igreja que a gente plantou, e tinha uma irmã, assim, vou chamar de irmã, mas assim, do lado, fazendo também uma obra. E a gente foi lá ver, conversar, alguma coisa aconteceu, a gente foi lá. E ela estava enterrando uma peça de roupa no terreno da casa. Aí eu, vamos lá, rebobinar isso aqui. O que é que você está fazendo? Meu irmão, o pastor ensinou isso aqui, para trazer prosperidade. Eu pegar uma peça de roupa e enterrar. É macumba gospel. Um dia eu passo, no ponto de ônibus, está todo mundo com um caixãozinho desse tamanho. Eu não gosto de ver caixão, não. Você gosta de ver caixão? Eu não gosto. Mas um bocado de cachorrozinho, todo mundo com um caixãozinho na mão, para enterrar seus problemas. Parece. Não é ridículo? Não, sério. É ridículo essas coisas. Mas acontece ou não acontece? Acontece. Outro dia estava todo mundo com um saco de sal na mão. Aí eu digo, Jesus, por quê? Porque a teologia da prosperidade, ele vai no ser humano caído aquilo que ele quer, a ganância. O desejo de prosperar porque quer estar bem. Ele não está pensando em Jesus. Ele está pensando, eu quero ter dinheiro, eu quero ter mais. E aqui em Portugal, vai ficar gravado isso aí, mas aqui em Portugal teve muito problema por causa dessa teologia maligna, que não tem nada de Deus nisso. E eu não estou falando mal de prosperidade, porque a Bíblia diz que aquele que medita na palavra de dia e de noite serão como o quê? Árvore plantada junto a ribeiros de água. E tudo quanto fizer o quê? Prosperará. É promessa. Vai acontecer. Eu não estou falando de prosperidade. Prosperidade vai ter. O crente vai prosperar. Eu estou falando da teologia mentirosa, enganadora, que ensina o cristão a barganhar com Deus. Com Deus você... Olha, imagine que você faça tudo direitinho para Deus. Ainda, quando Ele quer fazer alguma coisa, é pela graça. Amém? Porque tudo que a gente faz é como um trapo de imundícia mesmo. A Bíblia diz. Está tudo pequeno. Não, Deus, você lembra naquele dia que eu... Ai, Deus, não fez mais do que sua obrigação. Ah, não é? Não fez mais do que sua obrigação. Irmãos, nós temos que saber que é tudo pela graça. Eu não posso barganhar com Deus. Eu não tenho essa capacidade. O que é que eu tenho que Deus não tem para eu dizer, que eu te dou isso, que você me dá isso aqui? Não existe. Mas essa teologia capta esse tempo, porque as pessoas são individualistas, são consumistas e só pensam em dinheiro. E é interessante isso daqui. A Igreja Católica, na Idade Média, vendeu o céu. Vocês sabem disso, né? Então, isso se chamava indulgência. Então, alguém morria, aí ia lá, pagava. Aí dizia, eu vou tirar 100 anos do purgatório para ir para o céu. Aí você pagava e a igreja dava um atestado de que aquela pessoa só ia ficar mais 100 anos esperando, ou 50. Dependendo do valor, você tirava tempo lá no purgatório. A igreja católica fez isso. A evangélica faz pior, porque vende a terra. Não é algo que vai acontecer, é algo aqui. Dê seu tudo, faça isso, porque você vai ser bem-aventurado aqui. Aqui. Então, muitas dessas igrejas ditas evangélicas pregam essa teologia que capta só a ganância das pessoas. Eu vou te dizer, se a gente fizer um culto aqui, venha o culto chave de carro, você acha que enche? Culto prosperidade do milhão, sei lá o que for. Enche. Por quê?
Porque as pessoas querem isso. Você atrai a pessoa não para o arrependimento, não para uma vida com Deus, mas pelo desejo que elas têm nos seus corações caídos. Mas o que é que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? Olha só. Mateus 6:33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? A prioridade daquele cristão que nasceu de novo, o coração dele está buscando o quê? As coisas que são As coisas que são da onde? De cima. Quer dizer que ele não procura aqui? Não. Mas a prioridade da vida dele é o quê? É o que está em cima. Jesus disse, aonde tiver o seu tesouro, vai estar o quê? Se o tesouro de um ser humano, o que ele valoriza mais está aqui na terra, o coração vai estar onde? Na terra. Em Mateus 6,19, Jesus diz, não ajunteis tesouro na terra. Jesus não disse, ajunteis, ele disse, não ajunteis. Jesus está dizendo, não persiga essas coisas como para dar sentido à sua vida, porque tem pessoas que acham que essas coisas vão dar sentido à vida. No dia que eu tiver uma casa, 2, 3, 4, estiver bem, a minha vida vai dar sentido à sua vida. Não, meu irmão. Pode ser que essas coisas tudo te leve para mais longe de Deus. Eu sempre oro ao Senhor assim. Senhor, só me dê aquilo que eu possa saber gerir. Não me dê nada que eu não saiba gerir. Não me dê nada que eu não saiba gerir. Porque, às vezes, irmão, a gente não pode, às vezes, ter as coisas. Quem já viu e eu sou crente há muito tempo, aquele irmão que Deus abriu uma porta, que abençoou. Daqui a pouco ele some. Quem já viu isso? Ele não sabe gerir a bênção. Ele não sabe valorizar aquilo que Deus deu. Na mesma hora, pouco tempo depois, ele despreza as coisas espirituais e começa aquilo ali como prioridade na vida dele. É uma bênção que se torna uma maldição. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque Jesus já disse, não junteis. Em João 14:23, diz, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, guardar a palavra não é só saber que isso é errado, ou que Deus disse alguma coisa, ou Jesus disse alguma coisa, mas cumprir. Irmãos, é fácil você andar na contramão? Hein? O mundo está indo em uma direção, é fácil você ir na contramão do mundo? As pessoas dizem o quê? É doido. Mas é maluco. Para que vai para a igreja tantas vezes na semana? Você não tem o que fazer, não? Você é fanático? Aí você pergunta, você vai para o estádio quantas vezes na semana? É ou não é? Vai quantas vezes? Que fanático! Você é maluco? Para um time que não ganha sempre. O meu time ganha sempre. Ou não? Porque toda vez que eu estou na casa do meu pai, eu ganho. Amém? Agora, o cara lá gasta, o time toma de 10-0 às vezes. Ontem eu vi que um time de futebol, você viu a notícia? Tomou de 14-0. O time tomou de 14-0, ficou com tanta vergonha que o clube fechou. Agora imagine os torcedores desse clube. Pronto, o Deus morreu. Porque tem torcedor que adora o time. É ou não é? Tem a camisa do ano, tem não sei o quê, gasta tanto dinheiro, é sócio, é não sei o quê, e aí chama a gente de doido. Então, irmãos, nós seremos chamados, por quê? Porque vamos estar na contramão disso. Então, como é que esse tempo pós-moderno influencia na igreja? Vamos lá. Algumas tendências que acontecem dentro da igreja, por que vivemos nesse tempo? Primeiro, o evangelismo. As pessoas, e até os cristãos, têm se tornado muito preguiçosos na questão do evangelismo. E, na verdade, ele tem uma indiferença às pessoas que não são salvas. Eu já sou salvo.
Estou indo para o céu. Quem não quer, não quer. Problema deles. Que é isso? Indiferença. Se o amor de Deus está derramado em seu coração, você não devia ser indiferente às pessoas que estão indo para o inferno, às pessoas que não conhecem Jesus, às pessoas que acham que está fazendo certo, mas no dia daquele grande dia, naquele do julgamento, vão ser condenados. A pregação do Evangelho, como é a pregação do Evangelho no tempo pós-moderno? Hoje, uma boa das pregações é pregações, né, de autoajuda. É uma pregação onde a palavra é uma sugestão. Olha, se vocês quiserem, eu acho melhor vocês fazerem isso. Então, é difícil quando você tem uma mensagem de autoajuda, e eu vou te dizer, tem muito pregador de autoajuda na internet. Eu olho algumas mensagens assim, eu digo, eles tiraram isso da onde? Da Bíblia não foi. Da Bíblia não foi. E é interessante aqui eu vou dar uma dica para os irmãos. Olha, todos esses pregadores de autoajuda, preste atenção. Ele pode até citar um texto bíblico, mas fique ligado. No meio, por final, ele vai distorcer aquilo. O texto só foi o pretexto. Não se deixe emocionar, porque nas pregações de autoajuda, a base é ele te emocionar. A base é tirar você do racional, entrar no emocional, e a pessoa é verdade. Aí vai nessa verdade, é verdade. No final, está falando o contrário do que ele disse no início, e você está concordando, por quê? Porque você está no modo emocional. Eu lembro uma vez que eu ouvi uma pregação, e eu chorei. Eu me emocionei. Só que eu fiquei meio estranho. Assim, aquele negócio ali não estava bem. Eu vou assistir de novo. Aí voltei a pregação. Sério mesmo, eu voltei a pregação todinha. Só que agora desliguei meu modo emocional. Fiquei prestando atenção. Rapaz, ele falou algo. E foi um negócio muito interessante. Foi um pastor lá no Brasil que eu disse assim, rapaz, ele mudou o contexto todo no meio. E eu lembro disso que eu avisei a minha mãe. Avisei a minha esposa. Eu digo, cuidado com esse pregador, que na época estava bombando, era o pastor dos pastores. Eu digo, cuidado que esse homem está desviado. Aí ele, lembra disso, minha mãe? Misericórdia, você está falando do ungido do Senhor. Não estou falando de ungido nenhum. Eu estou falando de um homem que pega a palavra e tosse. Aí você diz, irmão, mas é pastor. Meu irmão, você já viu aqui uns profetas que falam mentira na Bíblia? Quem já viu aí? Alguns? Não. Então, só porque eu não tenho o nome de pastor, tudo que fala está certo? Não. Então, nós temos que examinar as Escrituras. E muitas das pregações estão baseadas em muita informação errada. Olha, primeiro, duvide de qualquer pregação que faz você ficar com ódio. Quando você vê um pregador querendo fazer com que você fique com ódio das pessoas, olha, nunca mais ouça ele. Que pregação é essa que faz com que o crente fique com ódio? Não existe isso. A pregação é para transformar o coração. Claro, você pode ficar com ódio do pregador porque ele está falando a verdade. Mas ficar com ódio de outro ser humano incentiva o ódio porque quem pratica isso é do diabo, eu sou o quê? Nós temos. Aí fica aquele ativismo, criando ódio no coração das pessoas. Então, a mensagem do Evangelho está sendo influenciada. Mas não pense que é coisa nova, não, porque Paulo já disse, eu não sou como alguns falsificadores da palavra, não há nada novo, já acontecia. Só tem mais hoje, por que tem mais? Porque tem mais gente. Ok? Mas não tem nada novo. Outra coisa que tem acontecido com esse novo tempo é que a ideia de sacrifício é muito estranha para os crentes. Já viu isso? Você tem que se esforçar, se sacrificar. O cara me olha assim, parecendo que eu estou dizendo, quase com nojo de mim. E você tem que se esforçar, meu irmão, se ter responsabilidade. É quase uma ofensa. É uma ofensa.
se sacrificar para os crentes, às vezes. Às vezes eu fico dizendo, que Bíblia que está lendo? Porque a vida cristã é tomar cruz, é seguir. Crente que não tem cruz, não está seguindo Jesus, está fazendo qualquer outra coisa. Jesus diz, quem quiser vir após mim, isso quer dizer, não só vir e olhar Jesus, você é lindo, maravilhoso, eu sei que você é bom, vou embora. Não, é seguir Jesus. Ele diz o quê? Negue o quê? É você fazer o quê? O que você não quer. Isso é bom, você fazer o que você não quer. Nega a si mesmo e depois ainda tem que fazer o quê? Tomar o quê? A cruz. O que é a cruz? É o viver esse evangelho em uma cultura que é contra ele. Quando todo mundo diz, esse que é o certo, você diz, não, o que certo é o que Jesus diz. Aí você vai ficar bom na fita? Não. As pessoas vão dizer, você é maluca, maluco, aí você não entra na guerra, não entra na briga, na confusão, você ama. A pessoa fala mal, você fala bem. Por quê? Porque a gente não pode pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Então, é uma contracultura o evangelho. Então, isso tem influenciado, claro, a família, não a regra. É ou não é? O filho não tem que obedecer ao pai. Por quê? Por quê? Eu tenho a minha independência. E é maluquice isso, né? Por exemplo, tem leis que protegem a criança. Se a criança disser, eu não vou fazer, não sei o quê. Mas se a criança não for para a escola, por exemplo, os pais que é preso. É ou não é? É os pais que é punido. Mas se a criança disser não vai, e aí? Eu chamo a polícia? Eu faço o quê exatamente? Porque eu não posso disciplinar, eu não posso... É ou não é? Porque as crianças... Então, faço o quê? Então, é uma cultura que não é pensado na autoridade da família. Aí não tem a figura da autoridade no lar. E aí você sabe o que acontece? Quando essa pessoa cresce em uma sociedade pensando que pode fazer qualquer coisa. E não pode. Depois é um problema para todo mundo. Então, nós vivemos nisso e toda a sociedade, como a igreja, tem sido influenciado por essas coisas. Mas, para terminar, eu quero dizer o seguinte, eu quero dar alguns exemplos de homens que tiveram grandes desafios, e mulheres, mas não se dobraram à cultura ou o tempo que viviam. Por exemplo, quando você vê, como eu já citei, Elias, no tempo de Elias, muitas pessoas israelitas, pessoas que adoravam ao Deus verdadeiro, quando começou a onda de idolatria, preferiu seguir a multidão. Jesus diz o quê? Entrai pela porta o quê? A porta é o quê? E o caminho é o quê? Apertado. Mas seguir a porta larga e o caminho largo é mais fácil. Sim ou não? Fica bem na fita com todo mundo. Todo mundo diz, você é o máximo, viu? É ou não é? Sempre foi assim. Jesus disse, não, entrai pela porta estreita. E Elias entrou pela porta estreita. E nós sabemos o que aconteceu, mas ele se manteve fiel. Daniel é um grande exemplo, por exemplo, se você se interessa por política, estude a história de Daniel. Daniel é fantástico. Ele tem reis que é amigo dele. Mas nem por isso ele abre mão da verdade. Você já viu Daniel? Daniel é lindo demais. Aconteceu um decreto que não podia orar. Ele sabia que era uma lei injusta. Ele orou da mesma. Ele não foi lá. Ô rei, eu sou seu amigo. Por que você deixou que esses pessoal aí te influenciassem para assinar essa lei? Os crentes hoje fazem isso. Né? Fica brigando o tempo todo, por tudo e por todos. Daniel disse, não, a lei foi aprovada, agora eu vou orar. Mesmo que eu vou para... Entendeu? Por quê? Porque ele fazia, eu vou fazer. Isso é ser fiel na sua geração. Eu prefiro morrer, mas eu vou fazer o que é certo. Aí foi, a gente sabe da história linda que foi aquilo. Sadraque, Mesaque e Abidnego, está lá, todo mundo... Imagine, irmão, milhares e milhares de pessoas ajoelhadas e só 3 homens em pé. Não, sério, brincadeira.
Já pensou você, Juliane? Todo mundo ajoelhado, até seus conterrâneos. E você lá, os outros, senta menina, ajoelha menina. Fica quieta no seu lugar. Deus não vai ligar, não. A gente finge que ajoelhou. É ou não é? Porque os crentes dão um jeitinho para tudo, né? Para se livrar de qualquer problema, é ou não é? Os caras, não, vou ajoelhar, não, vou ficar aqui mesmo na minha. Aí e é interessante, é quando o rei manda dizer, né? Talvez eles não ouviram, né? Você já viu quanta coisa eles tinham que tocar para indicar que a pessoa tinha que ajoelhar? Era ou não era? O símbolo chega a uma relação tão grande que eu digo, para quê? Só dizia, quando eu ouvi o som, acabou. É ou não é? Não, tem uma relação lá, o símbolo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Para não ter erro. E os caras ficam lá. Sério mesmo, rapaz. É que quando chegar no céu, eu vou conversar com eles, porque esse pessoal aqui eu quero conhecer, porque é muita coragem você fazer um negócio desse. Então, são pessoas que eu estou citando aqui que não se dobraram na sua geração. O que é que, se você não se dobrar na sua geração, vai acontecer algumas coisas. Primeiro, que você vai ser muito criticado. Você vai dizer, rapaz, não faça isso não. Que besteira. Outra coisa que vai acontecer é que você não vai agradar todo mundo. Mas eu tenho uma notícia para você. Você nunca vai agradar todo mundo mesmo. Então, se você decidir agradar a Deus, é a coisa melhor. Foi algo que eu decidi lá no início. Eu vou me preocupar com o que Deus acha de mim, não o que os homens acham de mim. E terceiro, você vai sofrer. Mas é um sofrimento gostoso, porque Jesus está do seu lado. Amém? É o melhor sofrimento e é o único que eu gosto, que é sofrer com Jesus. Quando eu sofro porque eu erro, aí eu digo, não, você é besta, porque você que causou isso para você mesmo. É ou não é? Eu sou culpado. Mas quando eu sofro por causa de Cristo, sou mal compreendido, sou mal interpretado, as pessoas falam mal de mim, eu digo, tá bom. Se é por causa do Evangelho, estou de boa. Então, nós temos que saber que, no tempo em que nós vivemos, nós temos desafio da cultura que vivemos, do tempo que vivemos, mas se nós andarmos segundo a palavra de Deus, como eu li no início, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Se a palavra é o que norteia a nossa vida, você sabe o que vai acontecer? Vai dar tudo certo. Amém? Naquele dia, eu sempre tenho uma palavra no meu coração sobre recompensa. É o que Jesus diz lá no Apocalipse, diz, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Rapaz, esse versículo, poxa, não, é forte demais, é forte. Porque Jesus diz assim, o meu galardão, não é seu galardão. É o meu galardão, está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então, eu sempre penso nisso. E aquela música, vai valer a pena, né? E vale a pena seguir a Jesus. Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor. Que possamos fazer a diferença no tempo em que vivemos e fazer, sendo a igreja como é, uma contracultura, que possamos ter coragem de falar a verdade. E às vezes é difícil, Senhor. As pessoas não gostam muitas vezes de ouvir a verdade, na maioria das vezes não gostam mesmo. Mas que possamos ser fiéis em pregar a Tua palavra. Que possamos ser fiéis quando somos tentados com essa geração tudo é instantâneo, tudo tem que ser para hoje, para agora. A satisfação, o prazer instantâneo, o individualismo. A inversão de valores, que a gente possa dizer o que é certo, segundo o que a Tua palavra diz. E que possamos fazer isso. É isso que eu te peço, Senhor. Nos dá força, coragem, graça, sabedoria de como fazer isso. É isso que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora vamos participar da ceia do Senhor, como está escrito, né, em 1 Coríntios 11.
Porque eu recebi, 11:23, que diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então, quero convidar aqui o presbítero Weber, a irmã Juliana, para estar orando pelos elementos. E eu quero dizer a você o seguinte, que participar, essa é a última Santa Ceia do ano. Claro que o ano que vem a gente vai ter, né, na virada do ano, a primeira Santa Ceia ali, depois, né, de virar o ano, mas essa é a última. E eu vou te dar, enquanto eles estão orando e você está orando, que você tenha um tempo para agradecer a Deus também. Dizer, Deus, obrigado porque o Senhor nos fez chegar até aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado por tudo isso. Então, nesse tempo que vamos estar orando pelos elementos, você também agradeça ao seu Deus pela graça de poder participar. Senhor Deus eterno Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui para te agradecer, para te louvar, Senhor, para bendizer o teu santo nome. Senhor, nós somos gratos, Senhor, por mais oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, para celebrar a tua santa ceia. Pai amado, eu te apresento, Senhor, nessa hora, Senhor, esse elemento, Senhor, o pão, Pai amado, que representa o teu corpo. Pai amado, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor, porque nós não somos merecedores. Que o Senhor venha, Pai amado, através deste símbolo, Senhor, nos purificar, Senhor, nos transformar, Senhor, nos alegrar, Senhor, com a tua palavra, Senhor, nos alegrar com o teu sacrifício, Senhor. Não somos dignos, Senhor, de estarmos aqui, não somos dignos, Senhor, do teu amor, Senhor, mas te agradecemos, Senhor, louvamos e bendizemos o teu santo nome, Pai amado. Tu és o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Abençoa cada um dos seus filhos que aqui se encontram, Senhor. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Que o Senhor possa vir, Senhor Jesus, sondar cada coração nesta noite, Pai amado, os corações quebrantados, Senhor, que o Senhor possa restaurar, Senhor, e que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus. Amém. Graças te damos, ó Pai, por mais uma chance de estar aqui na tua casa, Senhor. Muito obrigado, ó Senhor. Tu és santo, tu és poderoso, ó Senhor. Nesse momento, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, perante Ti, ó Senhor, para Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Senhor. Mas também para apresentar esse elemento, Senhor, o vinho que representa o Teu sangue, ó Senhor. Muito obrigado, ó Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito cada dia mais, ó Senhor. Vai cada dia mais nos